Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos nessa terça-feira, estamos chegando ainda tensos, ainda todo mundo muito preocupado, com razão, óbvio. Amanhã já tem jogo, já tem Copa do Brasil, já tem Fluminense começando a decidir a sua possível passagem para as quartas de final, jogo de ida contra o Internacional no Beira-Rio. Olha, tá ruim de ficar otimista para esse jogo, inclusive com as ausências, com os desfalques, quase sem zagueiro, para o jogo contra o Grêmio sábado, então nem se fala. Vamos falar sobre isso, gente? E vamos ser realistas, né? Vou provar para vocês, vou mostrar por que Renato Gaúcho, obviamente, vai entrar agora numa sequência crucial para a continuidade dele. E, ó, tarefa não parece nada fácil não, tá? Vem comigo. Tapete Grenar para você aqui comigo no canal Ilan FC. Se você ainda não está inscrito, cara, falta o quê? É de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. Like, inscrição, tudo 0800, me ajuda pra caramba, cara. Vai, me dá essa moralzinha aí, é tudo de graça. Olha, deixa eu dizer para vocês, né, antes da gente começar a nossa resenha, que esse conteúdo tem o apoio da GoCase, que tem os melhores, os acessórios mais legais do seu time, qualquer time brasileiro, acessórios licenciados, oficiais, e claro, muitos acessórios também do Fluminense, como as capinhas de celular, tem de vários modelos lá, você pode até botar teu nome, é de graça para botar o nome, fica personalizado. Essa aqui é uma delas, uma das que eu estou usando, altíssima qualidade, tem nada de material de camelô, é capinha boa mesmo. Você compra uma, leva duas, compra duas, leva quatro, tudo na promoção, e elas saem em torno de R$25, usando aqui o primeiro link na descrição e o meu cupom de desconto, que é o GOILAN, tá aqui embaixo. Então vai no primeiro link ou aqui no QR Code que você entra direto no site da GoCase para aproveitar as promoções com até 70% no site da GoCase, inclusive para o Dia dos Pais, né? Tá chegando aí, já se previne, já faz aquela compra bacana pro teu papai, ou pede pro filhão comprar para você, enfim, muita coisa legal, incluindo, claro, os copos térmicos de vários modelos. Esse aqui é comemorativo dos 100 gols do Germancano, tem as garrafinhas térmicas também que conservam a sua água geladíssima por até 24 horas, ou bebida quente, se você preferir, tá? Então vai aqui no primeiro link e aproveite na GoCase que você vai gostar, eu garanto. Bom, gente, vamos lá, vamos falar sobre o Fluminense que entra em campo já amanhã contra o Internacional. Partida, olha, muito difícil. Lembrando que o Fluminense até ganhou do Inter nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, que ainda está rolando, no último jogo antes de viajar para o Mundial, 2-0, jogando lá, mas era um time, digamos assim, bastante diferente do que vai entrar em campo amanhã, ou pelo menos um pouco diferente. Mas você quer falar sobre o que vem fazendo o Renato Gaúcho no Fluminense? Eu quero falar, porque é o seguinte, gente, eu lembrei, até ontem estava vendo um vídeo do meu amigo Rodrigo Dias, lá do canal Ligados no Flu, recomendo, se inscreve lá no canal do Rodrigo, e ele lembrou muito bem. Saudades do tempo em que a gente estava ali discutindo entre desempenho e resultado, porque o Renato chegava nas coletivas, depois dos primeiros jogos no Brasileiro, e falava, vocês querem o quê? Estamos ganhando jogos, ganhamos no último minuto, ganhamos no fim, mas ganhamos. Olha os resultados aí. Vocês querem tudo ao mesmo tempo? Pois é, Renato, a gente até queria ser um pouquinho feliz de ter tudo, um pouquinho de cada coisa, ter resultado com desempenho. Agora não tem nem resultado e nem desempenho. Você quer lembrar como é que foi a campanha do Fluminense com o Renato? Olha aqui, ó, para quem não tá com a memória muito boa, vou aqui, ó, primeira rodada do Brasileiro, o Fluminense perdeu do Fortaleza 2-0, ainda era o Mano Menezes. Aí entrou o Renato, na segunda rodada. Segunda rodada, o Fluminense ganhou do Bragantino, gol no fim, no Maracanã, já era o Renato. Estrela começou a brilhar. Aí vem terceira rodada, ganhou do Santos no Maracanã, gol no finzinho, gol cagado, um chute do Samuel Xavier que desviou, caiu, cara, na forquilha, caiu no ângulo do goleiro do Santos, 1-0 no Maracanã, e o Renato tirando onda, né? Tem mais, quarta rodada, vamos em frente aqui, ó, na tabela do GE. Corinthians perdeu do Fluminense lá 2-0 com aquele golaço quase espírita do René, vocês lembram? Depois o Serna sofreu um pênalti totalmente desnecessário, mas ganhou. Ganhou sem jogar bem, mas ganhou lá na arena do Corinthians. Aí quinta rodada, o Fluminense empatou em casa com Vitória, né? Essa aí o Renato não conseguiu aquele golzinho com a presença de João de Deus no finzinho da partida, acabou não saindo, né? Aí na sexta rodada, adivinha,
Perdeu pro Botafogo, né? Normal. 8ª derrota seguida pro Botafogo. Só isso, cara. Não sei nem o que falar mais sobre esse assunto. Aí depois já foi e venceu o Sport. Sport Recife, o Super Lanterna Sport, com um gol, cara, aos 52 no segundo tempo. Você lembra desse gol? Cruzamento do Arias, claro. Cabeçada do Everaldo, hein? Saudade quando o Everaldo ainda fazia um golzinho ou outro. Fez de cabeça aos 52 e o Fluminense, a duríssimas penas, ganhou do Sport no Maracanã. Ê, Renato. E o Renato tirando onda, falando um monte. Depois perdeu do Atlético Mineiro 3-2 jogando lá em Minas. Depois na 9ª rodada, ó, tudo isso antes do Mundial, tá? Empatou com Juventude lá em Caxias do Sul. O Renato disse que era resultado normal empatar com Juventude. Deve ser, né? Por Renato quase tudo é normal, independentemente do adversário. Aí depois o Fluminense foi e ganhou do Vasco com um gol quase no fim, um chute lá do meio da rua do Guga, um belo chute do Guga. 11ª rodada, foi lá e o que aconteceu? Ganhou do Internacional fora de casa, 2-0, num jogo em que bateu lá no Beira-Rio, com gols de Serna no comecinho da partida, belo gol do Serna, e já quase no fim, ali nos últimos minutos, com o Inter pressionando, o Fluminense foi num contra-ataque, fez gol com Paulo Baia. Pois é, 2-0. E aí, cara, Renato, tô com saudade desse tempo, tá? Vou falar sobre o seu futuro agorinha, já, mas a gente estava discutindo se precisava ter desempenho e resultado. O ideal é sempre ter desempenho e resultado. Entre as duas coisas, se tiver que escolher entre uma e outra, claro que é melhor ganhar jogando mal do que perder jogando bem. Só que agora o Fluminense perde e joga mal, tudo ao mesmo tempo. E aí o Renato está recorrendo a uma surrada coleção, um repertório que todo mundo já conhece, já cansou de ouvir, de desculpas. Continua falando Mundial, cansaço do Mundial, o Flamengo está lá em cima, é líder, Palmeiras está lá em cima, Botafogo está lá em cima, todo mundo jogou o Mundial. Um voltou 5 dias antes do Fluminense, outro voltou uma semana antes. Continuam os efeitos do Mundial só para o Fluminense. Você sabia que o Fluminense é o lanterna do brasileiro depois da Copa do Mundo de Clubes? Está rolando por aí a classificação. É o lanterna, atrás do Juventude, atrás do Sport, atrás do Santos, atrás do Vitória, atrás de todo mundo. É o único time que não pontuou depois da Copa do Mundo de Clubes. E tem como passar pano? Sempre tem, né? Tem sempre alguém para falar uma bobagem por aí. Ah, sempre tem, sempre tem. Você vai sempre encontrar por aí alguém falando uma bobagem, né? Puxando um saco, né? Com interesse X ou Y naquilo e naquilo outro. Vocês já sabem, né? Mas aqui a gente vai falar o que tiver que falar sempre. Por exemplo, você lembra qual foi a escalação do Fluminense contra o Internacional nessa partida em que venceu por 2-0? Se você não lembra, eu vou mostrar para você. Porque será que o Renato vai poder repetir algo parecido? Será que dentro do rodízio vai caber isso aqui? Olha que o time que entrou em campo naquele jogo lá, tá? Antes do Mundial. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela, Fábio, aqui embaixo, Samuel Xavier. Esses dois devem jogar. Thiago Silva e Freitas eram os zagueiros. Freitas pode jogar. Aliás, não tem ninguém, né? A zaga tá quase sem ninguém, então o Freitas vai ter que jogar. Thiago Silva, eu tenho certeza que vou vê-lo em campo, tenho dúvida. Vou explicar. René tá com problema no calcanhar. Ele tá com problema, Fuentes estava com problema, por isso os dois não foram nem relacionados para o último jogo, não estavam nem no banco de reservas. Teve que improvisar. René vai jogar? Não sei. Ex-jogador do Inter. O Gustavo aqui que tá no canto é o Nonato, tá? Nessa arte aqui. Então, ali no meio-campo, o Fluminense tinha Thiago Santos, Martinelli e Nonato. Esse foi o trio que começou o jogo. E aí na frente tinha o Arias, que já foi, esquece. Vamos celebrar que o Arias já foi embora, tá? Vamos continuar celebrando. Arias, Serna e Everaldo. Depois ainda entrou o Paulo Baia, entrou um monte de gente e o Fluminense ganhou esse jogo por 2-0. Amanhã é meio complicado. Ele vai continuar, por exemplo, colocando o Everaldo em campo? Ele vai voltar com o Germancano? Eu confesso. E lá, qual é o melhor? Quem você escolheria? Eu escolheria nenhum dos dois. Você começaria sem centroavante o jogo de amanhã? Sem nenhuma dúvida. Ainda mais numa partida fora de casa, eliminatória, onde o Fluminense vai ser certamente pressionado pelo Internacional, vai precisar de escape. Eu começaria com 2, 3 jogadores de frente, de velocidade. Serna, ele tem o Keno, ele tem o quase inútil Canóbio, que tem um cabelo hidratado maravilhoso, unhas sensacionais, o cara é um galã, não joga nada, mas né, corre, que é uma barbaridade. Então eu botaria 3 desses caras aí. Escolhe 3. Soteldo, Keno, Serna, Canóbio e Paulo Baia. Desses 5, escolhe 3 ou 2 e bota ali na frente. Bota 2 ali na frente. Faz o meio campo um pouco mais rechonchudo,
né, um pouco mais parrudo ali para ter um pouquinho mais de poder de marcação também, de ter essa transição funcionando. O Nonato acho que tem que ser titular, foi bem no jogo contra o Inter lá, na vitória por 2-0, mas ele vai ter problema para escalar. E para o jogo de sábado, porque sábado já tem um jogo com o Grêmio, tá, gente? Pelo Brasileiro. Vai ter um problema enorme. O Fluminense hoje tem Ignácio, que está machucado, vai ficar uns 2 meses fora. Freitas é um jogador que está suspenso para o jogo de sábado, está suspenso no Brasileiro. Thiago Silva tem quase 41 anos, vai aguentar essa sequência de jogos, porque ele é um dos que mais joga nesse time atual, dentro desse rodízio ridículo, esse rodízio aí indefensável do Renato. Thiago vai jogar amanhã contra o Inter e sábado contra o Grêmio? Eu apostaria que não. Não sei se teremos Thiago Silva amanhã, a não sei que ele esteja indo para o sacrifício. Sacrifício é ironia minha, tá? Porque o jogador jogar 3, 4 jogos seguidos, para mim, não é sacrifício. Talvez para um jogador dessa idade, aí seja até aceitável falar nisso. Mas o Renato acha que jogar 2 jogos seguidos já não dá. É impossível para qualquer jogador. Loucura. Loucura. E só o Fluminense está agindo assim. Tá? Você não vê o Flamengo fazer rodízio, não vê o Botafogo, não vê o Palmeiras fazer rodízio. Fluminense faz. Fluminense do Renato Gaúcho. Mas vai jogar o Thiago amanhã? E qual vai ser a zaga para sábado? Contra o Grêmio no Maracanã. Jogo de pressão imensa. Fluminense com 4 derrotas seguidas no Brasileiro. Quem é que vai jogar sábado? Não tem zagueiro. Se o Thiago Silva tiver que ser poupado sábado, vai ter que vir com o Manuel e Thiago Santos. Não vai ter Freire suspenso, não tem Ignácio, Thiago Silva se for poupado. Enfim, quem é que vai jogar? Imagina, cara. Essa zaga sábado, Thiago Santos e Manuel. Parabéns, Mário. Parabéns demais, cara. Parabéns demais aos envolvidos. Continua pensando aí se vale a pena pagar 8 milhões no Nino, ou 7 milhões, ou 6,5. Vê se vocês fazem uma promoção. Não é isso? Tá sem dinheiro. O dinheiro acabou, o dinheiro do Mundial sumiu. Cadê o dinheiro? Sumiu. Acabou, não, nem começou. 350 milhões de reais, isso é dinheiro de pinga. Pagou 2 contas de luz, sumiu o dinheiro todo. Dinheiro do Arias? Cadê o dinheiro do Arias? Não, você ia perder de vista, é no carnê. É só daqui a 3 anos que o Fluminense vai receber, em suaves 25 prestações. Tá sem dinheiro o Fluminense para contratar. Continua esperando à mercê de jogador bagre, de jogador que ninguém quer. Vitinho ninguém quer. Agora ele não quer vir para o Fluminense porque já sabe que a rejeição aqui é imensa. Ah, tem proposta, não sei, não tem porra nenhuma. Tem proposta nenhuma. Isso é papo de empresário. Papo dos caras para tentar valorizar o passe, né? E para tentar justificar. Tá lá resolvendo. Não vem. Vai acabar não vindo porque sabe que aqui vai ser muito mal recebido, que a galera do Fluminense não quer. Não tem proposta. E o Fluminense está à mercê de um cara desse. Está à mercê agora do Lucas Ribeiro, do Mamelodi. Pode ser até um jogador razoável. Mas, cara, o Fluminense está atrás do Lucas Ribeiro, do Mamelodi. É maravilhoso, né? Olha as contratações que o Fluminense está tentando fazer. E nem essas ele consegue. Nem essas aí o Mário consegue fazer. E vamos lá para mais algumas semanas, né, de voo cego. Apertem os cintos, o piloto sumiu. É tipo isso. Você está num avião com turbulência super violenta. E aí, cadê o piloto? Não tá sem piloto. O Fluminense não tem piloto hoje. Aperte os cintos aí, amigo. Sabe o que vem pela frente agora? E será que o Renato vai aguentar? Vou falar disso agora. Você sabe quais são os números do Renato no Fluminense até agora? Não sabe? Vou mostrar aqui para você. Né? Porque ele estava se gabando até o Mundial. Quem é que faria um trabalho como esse que eu estou fazendo? Olha aqui os números do Renato. Né? O Renato Gaúcho, que é maravilhoso em dar desculpas. O que ele botou aqui é o seguinte, ó. Mundial de Clubes, né? O que ele tem até agora. Mundial de Clubes, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esse é o resumo do Renato no Mundial de Clubes. Saldo de gols, fez 8, tomou 5. Sul-Americana tá errado aqui, essa estatística aqui do... Isso aqui é de qual site, hein? Do O Gol. Eu tô mostrando, mas a Sul-Americana eles estão considerando apenas os jogos que ele dirigiu. Não estão contando o jogo com que ele esteve ausente contra a União Espanhola e contra o San José, em que ele resolveu ficar no Rio de Janeiro para dar treino para os jogadores durante uma semana inteira. Mas ele falou que o Fluminense não teve tempo de treinar, né? O Renato falou e quem é mais distraído não percebeu, não lembra disso aí. Ficou 2 semanas inteiras no Rio treinando o time, depois mais 15 dias nos Estados Unidos treinando o time sem jogo nenhum. Mas não teve tempo de treinar. Não teve folga. Embora tenha tido 6 dias seguidos depois da eliminação para o Chelsea, ele diz que não teve folga. Tá bom, Renato. Conta outra, em outra freguesia. Tá aqui, não vai colar, amigo. E aí na Sul-Americana, 3 jogos, 3 vitórias.
Brasileirão, que era uma ótima campanha, com um monte de gol no fim, gol cagado, gol aos 52, já não é tão boa assim, ó. 14 jogos no Fluminense, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Já são 6 derrotas, mesmo número de vitórias, o Renato nessa campanha do Fluminense. Copa do Brasil, 2 jogos, 2 vitórias contra a Aparecidense. Parabéns, hein, Renato? Bom, jogão. Clássico com a Aparecidense. Então, ele até agora no Fluminense tem 25 jogos. Eles não estão contando os outros 2 que ele não dirigiu na Sul-Americana. Eu contesto, para mim são 27. Mas, enfim, vou aqui nessa estatística. 14 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Aparentemente, ainda é bom. Ainda é bom. Por quê? Porque o Renato, de fato, fez um trabalho bom na Copa do Mundo de clubes. De fato, ali o Fluminense fez uma Copa do Mundo espetacular, atuações maravilhosas. Não, nem lá. Mas foi competente. Ele ali parece ter acertado o que o time precisava. Ele conseguiu aglutinar os jogadores, conseguiu vender a ideia dele, que os jogadores comprassem a ideia do Renato, né? E adaptou o esquema de jogo do time aos adversários. Renato foi bem na Copa do Mundo de Clubes. Ponto, parágrafo. E está fazendo um trabalho péssimo depois da Copa do Mundo. Mas só porque perdeu os 4 jogos seguintes, que mais seria? Perdeu por acaso? Fluminense perdeu jogando bem? Não, não. Fluminense perdeu fazendo as melhores escolhas, tendo em campo quem poderia ter as melhores escalações? Decididamente não. Perdeu o Aras de fato. Primeiro jogo ainda tinha o Aras e perdeu mesmo assim jogando no Maracanã para o Cruzeiro. Não pode ser ignorado. Aras faz falta? Faz muita falta. Mas o Renato está dentro do contexto de quem liberou o Aras. Se o Renato falasse para o Mário, não podemos liberar o Aras. Ponto. Primeira coisa. Não, precisa vender. Então tá bom, preciso segurar ele até chegar o substituto, até chegarem os novos reforços. Espera aí 2, 3 semanas, avisa ao Wolverhampton que vamos liberar ele no meio de agosto. Só vamos vender, só vamos liberar no fim da janela, que é 2 de setembro. Um monte de coisa que ele poderia ter exigido. Em benefício próprio. Esse é interesse do Renato. Ou ele achou que não ia ser cobrado? Claro que está sendo. Mas o problema é só a ausência do Aras? Sinceramente, está longe disso. Longe disso. Primeiro, o grande erro do Renato é essa coisa de ficar rodando quase o time inteiro a cada jogo. No mínimo, meio time. Trocou 8 jogadores da partida com o Palmeiras para a partida contra o São Paulo. 8. Só repetiu Fábio, Freitas e Martinelli. Os outros 8 jogadores trocou todo mundo. Cara, não tem como. E era um amistoso? Era um jogo contra um time fraco, amistoso? Não, jogo com São Paulo no Morumbi. Com um time com uma sequência de derrotas. Inadmissível. Cara, e o que vem pela frente aí? Renato agora tem Inter fora. Presta atenção, tá? Internacional fora. Primeiro jogo eliminatório da Copa do Brasil. Grêmio no Maracanã. Não tenho a conta aqui, mas o Fluminense não ganha do Grêmio há quase 3 anos. Troço desse aí. Tá? Nos últimos 9 jogos, acho que empatou um, que foi o último. Aquele que o Mano botou o Marcelo para fora. O Marcelo se desentendeu com o Mano. Foi 2-2. O Fluminense levou o gol nos acréscimos. Estava ganhando no Maracanã 2-1, empatou no fim o Grêmio. Mas fora isso, vindo uma sequência assim absurda de derrotas pro Grêmio. Tipo Botafogo. Então, ó, Inter fora, Grêmio no Maracanã, Inter no Maracanã decidindo se classifica ou não na Copa do Brasil. Se não ganhar do Grêmio e se for eliminado na Copa do Brasil contra o Inter semana que vem, já é semana que vem. Renato vai chegar vivo depois dessa? Vivo no sentido figurado no Fluminense? Já tenho dúvida. Não sei se o Renato resistiria a mais um insucesso no Brasileiro e a uma eliminação agora repentina na Copa do Brasil que premia muito bem. Né? Perder uma grana grossa se o Fluminense cair. Resiste? Acho difícil, mas vamos lá. E aí logo depois, dia 12, tem um jogo de ida contra o América de Cali na Sul-Americana. Dia 19 já tem o jogo da volta no Maracanã, América de Cali. Ilan, o Renato resiste a essa situação que está no Brasileiro e eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana? Na minha opinião, decididamente não. Não. Não vejo o Renato empregado no Fluminense depois do dia 20 de agosto, portanto daqui a 20 dias praticamente. Não vejo ele empregado se ele não passar nessas competições e a situação no Brasileiro continuar pelo menos parecida com o que está agora. Significa dizer que próximos dias, as próximas semanas, os próximos jogos certamente são de sobrevivência para o Renato. Vida ou morte. Renato está na marca do pênalti. E não sem motivo. Se vira aí, Renato. Boa sorte, sucesso, sabedoria. Você é pago para pensar, você que fala, né?
sabedoria e, de preferência, um pouquinho mais de bom senso, tá? Bota a opinião de vocês aqui embaixo, quero ouvir e a gente se fala. Valeu.